Bom que quando a gente fala sobre aparecer no YouTube, nós sempre temos a questão de não ser bonita o suficiente para aparecer na internet. Eu sou uma mulher bonita e eu sei que eu não sou bonita por padrão das outras pessoas, e eu sei também que eu não sou belíssima, como dizem por aí. Mas isso nunca interviu na minha vontade de aparecer, de falar com as pessoas, de conversar e tudo mais. Eu tinha muito medo antes de começar, porque eu sempre achei que ia dar errado. Até que houve conselhos espirituais falando, mana, calma, vai que vai dar certo. E como é que eu comecei no estágio? Eu frequentei a casa do jornalista aqui em Minas, conheci algumas pessoas e fiquei sabendo que eles estavam precisando de estagiários lá na TV. Vou evitar falar o nome para também não trazer prejuízos futuros para a imagem, seja minha ou da empresa. E aí eu fui lá e entreguei meu currículo, e no meu currículo estava falando que eu sabia editar no celular e também sabia editar pelo PC, pelo computador, que hoje em dia eles utilizam muito em empresas mais fechadas o Adobe. Então eu sei utilizar o Adobe para poder fazer edição de vídeo, mas sei também editar no CapCut, sei também editar no PicArt, sei usar Motion, a gente vai aprendendo. E eu comecei a estagiar. E o que me fez fazer esse vídeo hoje para vocês, e para quem ainda não me segue aqui, curte, compartilha, manda esse vídeo para os seus amigos que querem aí saber como é um estágio, como se preparar para o estágio. Para você que caiu aqui de paraquedas, pode me seguir. Deixa aqui seu comentário sobre as suas percepções do estágio, que lendo os comentários eu posso responder no outro vídeo. Mas bora lá. Eu sou Estrela, estudante de jornalismo. Eu vim falar para vocês como é estagiar na TV e por que eu vim trazer esse vídeo. Eu tive algumas decepções, já vou deixando claro. E eu acho que a mesma decepção que eu tive quando eu fui fazer teologia, que eu sempre achei que para onde eu vou, as pessoas são muito melhores do que eu. Quando eu entrei para teologia, eu achei que as pessoas eram mais santas do que eu, elas eram mais sábias, elas tinham mais conhecimento bíblico, e quando eu cheguei lá eu notei que não, que eu sabia muito, só que eu tinha síndrome do impostor e achava que na realidade todo mundo era melhor do que eu. E foi isso também no jornalismo, mas não com os jornalistas em si, não com todos, mas com alguns estagiários também. Eu fiquei meio, por quê? A gente acredita que quando a pessoa passou ali do quarto período, e muitas vezes o estágio ele começa no quarto período, você começa a perceber que já houve matérias demais para aquelas pessoas saberem como aquilo acontece, saber como é a rotina de quem faz vídeo, de quem faz as coisas dentro do jornalismo. E aí você descobre que não é tudo isso não, que as pessoas não são tudo isso. Ontem eu estava editando uma matéria e entrou um jornalista e ele é da produção. Produção é o quê? Ela cuida do backstage, ela cuida de saber da assessoria de imprensa dessas pessoas, dos políticos, das celebridades, de quem a gente quer entrevistar, o máximo de informações possível para passar para o repórter chegar lá com coisa suficiente para poder fazer boas perguntas. Você já notou por aí que tem muita gente despreparada. Desde quando não se obriga a ter diploma de jornalista para você ser jornalista, muita bizarrice aconteceu. Mas também trouxe muita novidade, muitos jeitos de fazer uma entrevista, muitas coisas que antes para o jornalismo ficava tipo, ai meu Deus do céu, hoje em dia fica muito mais tranquilo. E aí a gente conversando sobre isso, e eu notei que para mim poder fazer um vídeo bem feito, eu tenho que ter material, ok? Eu tenho que ter fotos do fotojornalismo, eu tenho que ter vídeo, né, das pessoas que fazem a filmagem, e tem que ter filmagem às vezes muito específica, porque o texto às vezes é muito específico. Então, por exemplo, a pessoa falou assim, olha, choveu em Justinópolis às 5 da tarde. Amigo, não tem como botar a imagem de chuva à noite, sabe? Ou caçar uma chuva de manhã, ou algo assim. Estou sendo exagerada para você entender como é o contexto de ser editor para dentro do jornal. Porque às vezes, muitas matérias, elas são factuais. O que é factual? Elas podem ter acontecido ontem ou hoje e elas precisam ser noticiadas o mais rápido possível, com o máximo de informação possível para alertar a comunidade. E o jornalismo, ele serve de alerta para a comunidade, ele serve para deixar você
que está aí do outro lado, ciente do que está acontecendo, do que as pessoas estão fazendo, para então você poder tomar medidas sobre a sua vida. Quando avisam, ó, provavelmente vai chover granizo, não é só para alarmar a população, mas para alertar a população que vai chover granizo, que você precisa não só sair com guarda-chuva de casa, né? E aí eu tava vendo as matérias e teve algumas matérias que eu peguei, tem uns 4 meses que eu faço estágio, e essas matérias muitas vezes vêm com erros de contexto. Muitas vezes não são erro gramatical, que grande parte desses jornalistas, inclusive os estagiários, eles escrevem bem, mas eles escrevem às vezes com muito floreio, ou eles são redundantes. O que é redundante? Eles passam no mesmo assunto 2 vezes no mesmo parágrafo, e às vezes não precisa, que aí você tem que repetir imagem ou buscar imagens a mais para completar aquela fala. Muitas vezes você vai notar no jornalismo, principalmente na edição, que muitas pessoas que fazem um bom texto, elas falam coisas e não vê imagens suficientes para você poder cobrir. E aí você vai ter que repetir imagem, mas você tem que ser muito sagaz para você repetir essas imagens e não parecer que você está repetindo imagem. A não ser que alguns veículos, eles não são pobres nessa questão. Eles têm muitas coisas para poder passar, muito material, dá para você editar, mas às vezes o texto não vem um bom texto. Ontem eu estava conversando com um desses jornalistas e ele falou que às vezes você faz um bom texto e o repórter às vezes não consegue interpretar esse bom texto. A gente tem uma coisa chamada off dentro do jornalismo, que é quando você vai para uma cabine, e para quem não me segue, vou deixar aqui, me segue, compartilha, comenta aqui nesse vídeo, deixa aqui bem claro, e vai lá no meu Instagram, porque eu deixo vídeo de rotina sobre como é a minha rotina sendo estagiária de edição, de vídeo, e mostrando como é também sobreviver em Belo Horizonte, fazendo estágio e sendo estudante de jornalismo. E ele falando que muitas vezes os repórteres, eles não conseguem. Você vai para o off, vai dentro de uma cabine, você grava um texto, muitas vezes aquele texto vem de uma maneira para você falar e você não tem técnicas de locução para poder fazer aquele texto ser sentido pelo telespectador, mesmo que ele não tiver imagem. E acontece muito isso. E eu falo que eu me decepcionei um pouco, porque eu espero muito mais das pessoas do que de mim. Eu sempre dou uma, tipo, eu não sou tão boa assim, preciso melhorar sempre. E eu acredito que as outras pessoas não, que elas já estão prontas. E aí eu peco nisso, que é esperar das pessoas que elas sejam excelentes, coisas que elas ainda não estão. E essa semana eu falei lá no meu Instagram, e eu uso o meu Instagram para poder falar das coisas, falar do meu dia a dia. E eu tenho um quadro no domingo, que é Papo de Domingo, e eu trago reflexões durante a minha semana que eu quero debatê-la com as pessoas que me seguem. E eu falei que a gente dá o que a gente tem, o outro dá o que ele tem. E muitas vezes a gente se cobra numa visão de que o que eu faço não é bom porque o outro que está me dizendo que não é bom. Ou o outro que está dizendo que eu preciso melhorar, mas a régua dele medir é onde ele nasceu, onde ele foi criado, onde ele viveu, por onde ele passou. E aí, quando acontece de você receber essa notícia, receber esse aval, é como se você esperasse de fora uma validação, porque você não consegue se validar. E muitas vezes essa validação não condiz com a realidade, porque aquela pessoa não tem a mesma realidade que você. Ela não faz as mesmas críticas que você, ela não pensa como você, mas você necessita da validação dela, porque inconscientemente você não consegue se validar. E isso me mostrou muito durante esse período de estágio, que a gente vai vendo. Conheci pessoas maravilhosas e, tipo assim, deuses do que fazem. Paolo, Aline e Bruna são pessoas que, se você soltasse eles no meio do oceano, eles voltariam sem problema nenhum. Então, para você que está aí se perguntando o que você que deve fazer, faça jornalismo. Inclusive, se você gosta de escrever, gosta de editar, gosta de tirar foto, pesquisar, dentro do jornalismo tem todas essas coisas que você pode fazer. Então não esquece de curtir, compartilhar e me seguir. Espero encontrar vocês no nosso próximo encontro.